A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios no Templo do Milênio. Isso é um assunto de muita dificuldade e de entendimento para alguns irmãos, porque quando você lê Hebreus, né, você vai ver um grande choque. Nós vamos entender isso hoje nesse estudo, porque a pessoa pensa assim: se Cristo já fez o sacrifício perfeito, e Hebreus fala que aquele sacrifício da primeira aliança não precisavam mais ser realizados, porque o sacrifício de Cristo pagou a conta. Por que que teria sacrifício então no milênio? Então, e realmente eu concordo, é um assunto difícil de ser explicado, você precisa ter muito contexto da palavra de Deus, e ainda assim é difícil, você precisa orar ao Senhor para Ele também te ajudar no entendimento através do seu Espírito que mora em nós, para a gente poder compreender esse assunto. Então, eu peço que você leia os textos, né? Você precisa entender a transição das alianças entre a primeira e a segunda, entender a primeira aliança, entender agora a nossa aliança, porque no milênio será uma aliança diferente, um tempo diferente, uma dispensação diferente, onde Cristo e a igreja estarão na terra. O primeiro princípio que você precisa entender, ao meu ver, de tudo isso é que a igreja reinará na terra, certo? Nós teremos acesso aos céus. Eu creio que as reuniões, porque toda a criação de Deus tem reuniões de tempos em tempos que Deus determina, que tem que comparecer diante do Senhor para prestar conta. Você vê isso, esse exemplo lá em Jó, inclusive o próprio inimigo comparece diante do Senhor. No milênio não, porque ele vai estar preso durante 1000 anos, mas você vai ver que, então, nós teremos acesso aos céus. Eu creio que a boda serão nos céus, as reuniões serão lá, mas o reino é aqui na terra. O reino de Cristo é a partir de Jerusalém. A Bíblia fala que a lei sai de Sião e tudo isso. Então, tem que ter esse entendimento. Não pode pensar que a igreja está no céu reinando não sei quem, porque lá no céu só estão os anjos, o próprio Deus e assim por diante, né? Os serafins, os querubins. Então, o reino é na terra. Deus prometeu a terra para nós e para os homens. Então, nós entraremos, se formos dignos, como reis e sacerdote no milênio, e reinaremos com Cristo, ou vão entrar como nação que resta. As pessoas que estiverem vivas no final da grande tribulação e não aceitarem a marca da besta, se voltarem para o Senhor ali no final dos tempos e reconhecê-lo como Salvador, elas vão passar dessa era nossa atual, dessa aliança para a nova aliança, né, para uma outra aliança que vai trazer novas características. Você vai ver que toda vez que Deus muda as alianças, eu expliquei no outro vídeo, eu creio que são 7, começando desde Adão, e Deus vai mudando algumas coisas, e elas precisam realmente. Você vai ver que nesse templo de Ezequiel, né, o templo do milênio que Deus mostra para ele, não tem arca da aliança, porque o próprio Senhor Jesus está lá, certo? Então não precisa de uma arca da aliança. Não tem sumo sacerdote, tem o príncipe que nós vimos lá, que vai ser o responsável ali pela organização de tudo, mas você vai ver que não tem um sumo sacerdote, porque Cristo é o sumo sacerdote. Ele está lá presencial e visível, certo? Então, tem que ter esse entendimento. Por isso que é difícil, porque toda aquela explicação, que nós vamos até ler alguns textos aqui de Hebreus, está voltado para a nossa aliança. Os sacrifícios da primeira aliança, eles apontavam para Cristo. Hebreus mesmo fala isso, que aqueles sacrifícios que eram feitos na primeira aliança, eles não perdoavam pecado de ninguém, certo? Porque é Cristo que perdoa. É Ele, o sacrifício dele, que possibilitou todas as coisas acontecerem. Só que até chegar o momento de Cristo vir, que hoje nós sabemos que foi no 4º milênio, você vai ver que eles precisavam de lei, precisavam de ter algo para conduzi-los, né? Ter um aio, ter algo para conduzi-los até Cristo. Então, todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais, aquelas coisas que aconteciam na primeira aliança, você vai ver todos apontam para uma realidade futura, muitos apontam para o futuro mesmo, para coisas que ainda não aconteceram e também para coisas que acontecem hoje espiritualmente em nossa vida, que nós oferecemos ainda sacrifício ao Senhor. A lei de Deus não morreu. Muita gente até pensa, os 10 mandamentos estão em vigor e devem ser cumpridos, e por isso que os mandamentos de Deus estão sendo escritos no nosso coração, como foi prometido em Jeremias.
né, que ele escreveria a lei dele nos nossos corações, não seria mais em tábuas de pedra, né? Por isso que foi pedra, para representar o coração duro do homem. Então, a primeira aliança foi toda desenvolvida para conduzir o homem a Cristo, porque Cristo que perdoa os pecados, não aquele sangue de animais que estavam lá, certo? Então nós vamos entender na próxima, no milênio, também será assim. Os sacrifícios, eles serão apontando para aqui, isso é como se fosse um memorial para aquelas pessoas que estão ali sendo reinadas, aquelas nações que restaram, e depois as que vão nascer nesse período, porque as pessoas que são nação que resta são de carne e osso, só os reis sacerdotes que vão ser arrebatados com Cristo, que têm o corpo glorificado. Então, você vai ver que há uma diferença. Você vai ver que o templo ele tem configurações parecidas, mas tem coisas que não tem lá. Lá não tem menorá, lá não tem, tem algumas diferenças, não tem véu, tem várias coisas que não tem no tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, e depois, consequentemente, Salomão fez no templo, né? Não tem ali naquele templo do milênio, porque é uma outra realidade. Cristo está lá. Tem coisas que não tem necessidade de ter, porque o próprio Cristo está visível, reinando na terra, com seu reino de justiça e de paz. Certo? O sacrifício é para mostrar a glória do Senhor, porque ali eu creio que no templo do milênio será as duas alianças, as duas realidades juntas, porque você vai ver que o povo de Israel não conseguiu cumprir aquela aliança que Deus deu para eles. E você concorda comigo que Deus não dá nada do que a gente não consegue cumprir? Cristo veio e cumpriu a aliança. Às vezes a gente não pensa nisso, mas Cristo veio em uma época de Antigo Testamento, de Antiga Aliança. Chama de Antigo Testamento, mas é aliança ou testamento, né? Então você vai ver que ele veio e cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei, ele mesmo falou assim, ele cumpriu toda a lei, certo? E ele cumpriu com vitória, ele não pecou, ele conseguiu fazer tudo corretamente. E de Cristo ali, isso foram aproximadamente 70 anos, no ano 70, fim do templo, acabou o tempo de transição. Então, naqueles primeiros décadas ali, né, aquelas primeiras 7 décadas, foi um período de transição. Por isso que Paulo tem as cartas de transição, Gálatas, Romanos, o próprio Hebreus, eu creio que foi Paulo que escreveu, são cartas que mostram a transição, porque as pessoas ainda criam que precisava de sacrifício, mas a partir de Cristo não precisava mais daqueles animais morrerem, né? Então, Paulo explicava aquilo ali. Só que essa aplicação fica para o nosso tempo, que vai acabar na volta de Jesus. Quando entrar o milênio, nova realidade, é um templo não construído por mãos humanas, é o próprio Cristo que vai instaurar esse templo em Jerusalém, no monte, e dali vai sair a lei do Senhor, e todas as nações vão adorar o Senhor, inclusive vão ter festas, 2 festas daquelas da antiga aliança vão ser praticadas dentro desse novo templo, que é a festa da Páscoa, que é já em conjunto com Ázimo, são 2 festas, mas aclopadas em uma, de 7 dias, e a festa dos tabernáculos. Nós vamos ver isso agora. Eu vou ler só um pouquinho para você depois ler o texto todo. Ezequiel 45 e 46 vai falar sobre essas festas. Eu vou ler só o princípio aqui. Olha só, 45, versículo 18. Olha o que fala. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. Ou seja, no primeiro dia do ano vai ter essa purificação do santuário. É uma tipologia, lembra sempre disso. Então vai ter esse sacrifício. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e no 4 cantos da armação do altar, que tem um altar para oferecer o sacrifício, né? E nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram e pelos simples. Assim expiareis a casa. Aqui é um tipo de sacrifício que vai acontecer no início do ano. Depois tem aqui, ó, no primeiro mês, no dia 14 do mês, idêntico. Lá no Antigo Testamento, quando comemorava a Páscoa, no dia 14, primeiro mês. Ó, tereis a festa da Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo comerás, porque a Páscoa é o quê? Mata o cordeiro no final da tarde, então vira a noite, e aí já começa do ázimos em sequência. Então são 7 dias.
certo? Então tem essa festa e depois você vai ter a festa, não vou ler tudo aqui porque senão vai ficar muito tempo, a festa dos tabernáculos, que vai estar mais para baixo aqui, eu quero que você leia, que também vai ser comemorada lá no 7º mês, entende? Então são festas que terão sentido igual da Santa Ceia, eu creio, né? Não exatamente, mas é um sentido de memorial, de lembrar de ali as nações chegarem diante de Cristo, da igreja glorificada, que serão nós como os sacerdotes e reis junto com Cristo, e perante aqueles sacerdotes também de carne que terão, e nós vamos ver a linhagem de Zadok, nós vamos ter um estudo só sobre a linhagem de sacerdócio. São 3 linhagens, né? Nós vamos aprender de Melquisedeque, a linhagem de Arão e a linhagem de Zadok. Porque ali eles vão fazer o sacrifício e serão homens judeus, ali serão judeus, que estarão sacerdotando, porque Deus falou que aquela nação de Israel, ela seria uma nação de sacerdotes para várias outras nações. E isso não se cumpriu antes, porque eles acabaram se tornando uma tribo de sacerdotes para uma nação, que era eles mesmos, por causa da dureza de coração. Mas lá no milênio isso vai se cumprir. Então, Deus vai fazer isso. É uma hierarquia. O reino de Cristo é um reino hierárquico. E ele vai fazer isso organizar todo o reino dele entre o dia do arrebatamento e o dia que ele vai vir mesmo para a terra e instaurar o reino. Porque você vai ver que lá em Daniel tem aquela profecia dos dias, né? 1260 dias, 1290 dias, e eu acho que 1200, eu não lembro exatamente os números, que eu não estou com o texto aqui, estou citando de cabeça. Mas ali você vai ver que está tendo os dias, e aquele espaço ali é concernente à organização do reino de Cristo. Ele vai julgar a igreja nesse tempo, nós seremos julgados, mesmo sendo rei e sacerdote. Julgados para quê? Para condenação? Não. Julgados para receber galardão. Deus vai posicionar cada um, vai retribuir ali cada um as cidades sobre qual vai reinar, a posição dentro do reino dele. Irmão, tudo isso está aqui na palavra de Deus e a gente tem que compreender. Então, quando a gente vai falar de sacrifícios, que vai ter sacrifícios no milênio, a pessoa às vezes quer ficar horrorizada, mas ela não corre atrás para aprender. É igual falar que vai ter pecado no milênio. Isaías fala isso com todas as palavras. Ele fala até quando vai ser penalizado pelo pecado. Aquele que pecar, somente aos 100 anos será punido. A punição de pecado também no milênio será diferente de agora. Agora nós pecamos, pedimos perdão a Deus, o ímpio continua pecando e ele não morre, não recebe punição direta do pecado de Deus, do castigo de Deus, porque ele vai ser julgado no trono branco. Porque agora é o tempo onde nós cremos por fé, é pela graça. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e vivemos em santidade, ou seja, nós temos fé e obras para podermos ser salvos. Então, ou seja, a fé nos salva, nos leva a ter a salvação e as obras nos dá posicionamento, nos confirma essa salvação e ela também vai ter retribuição, porque ela é o tesouro que nós estamos juntando nos céus, entende? Mas lá no milênio não, a pessoa pecou, é maior de 100 anos, vai receber ali o que precisa ser, qual é a retribuição por aquele pecado. Como que vai ser? Nós seremos reis e sacerdotes por isso, porque nós estaremos sacerdotando as nações. A terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. Entende? Hoje a terra não é cheia do conhecimento do Senhor. Hoje a terra é dominada pela sabedoria do mundo. Salomão até fala sobre isso. Tiago também fala, né, que a sabedoria terrena ela é maligna e é o que está formando o caminho para o anticristo agora. Certo? Que o anticristo está à porta. Às vezes a gente não para pensar, nós estamos nos últimos momentos, meu irmão. Eu vou gravar um vídeo também sobre isso, mais um comentário, porque estamos muito próximos do fim dos tempos. Está aí a inteligência artificial, tudo acontecendo, falta pouquíssimo pro palco, pro anticristo vir, está pronto, falta poucas coisas. E às vezes a gente está desligado, mas o Senhor quer que nós tomamos conhecimento disso. E aí você viu aqui que tem esses sacrifícios. Eles vão ocorrer. Tem o altar, olha só, que também vai ter que tem os sacrifícios, está lá nesse lugar. Olha só, ele viu o altar do tabernáculo, do holocausto, e Deus mostrou os detalhes dele, né? Como que era o tabernáculo. Eu não vou explicar agora como que é o templo, como que é o altar, porque eu já fiz um vídeo, inclusive, com ilustração 3D. Você volta aí na playlist que você vai ver. Mas vamos dar uma olhada rápida aqui
nessa questão de Hebreus que eu falei para vocês, da dificuldade que nós temos de entender essa questão da obra redentora de Cristo. Muitas pessoas acham que Cristo já finalizou o trabalho dele, mas não, ele está agora diante de Deus como sumo sacerdote intercedendo por nós. E a obra de Cristo só finaliza no final do milênio, quando ele entrega o reino para o Pai, certo? Mas vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 15, a respeito de que esse escritor, que eu creio que é Paulo, está falando sobre a diferença da primeira aliança para a segunda aliança. Olha só. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Aqui eu creio que é uma explicação dupla. Eu creio que Paulo, aqui, eu creio que foi Paulo, né, não atentou para explicar as coisas futuras para o povo, porque eles não estavam conseguindo entender nem a transição, e ele focou em explicar como que ia ser a partir de Cristo, que eles precisavam entender aquilo, porque era diferente. Mas ele fala que viu que é um tabernáculo maior, não feito por mãos humanas. Primeiro que nós somos tabernáculo de Cristo. Essa é a primeira coisa. Por isso que o Espírito de Deus mora em nós. Então, também nós não somos feitos por mãos humanas. Foi o próprio Deus que fez com sua mão. E o templo do milênio também é um templo feito pela mão do próprio Deus. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, não feito por mãos humanas, não dessa criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso não está errado, tá certo? Cristo, não, o templo que vai acontecer no milênio, nós não fomos feitos por causa de sangue de animal. Isso, primeiro que sangue de animal veio lá na época de Moisés para frente, certo? Onde veio os sacrifícios diários, né? E Deus também apontou isso lá no início, quando há o pecado de Adão e Eva. Deus mata um animal, mostrando ali que precisa de sangue para poder ter resgate de vidas. Por isso que Cristo teve que morrer. Que alguém tinha que vencer esse mundo sem pecado, para pagar a conta de Adão, que não conseguiu vencer o mundo sem pecado. Ele foi provado e foi reprovado. Foi provado e foi reprovado. Cristo foi provado e foi aprovado, porque ele passou tudo sem pecado. Então, aqui está falando o quê? Que o tabernáculo foi feito pelo sangue de Cristo, e de fato, porque a obra redentora de Cristo é que possibilitou todas as coisas. Meu irmão, é só você parar para pensar. Se Cristo não tivesse vencido, não tivesse feito o sacrifício, nada do que é feito poderia ser feito. É o sacrifício dele que possibilita todas as coisas. Então, logo, o sacrifício dele é o principal de todos, entendeu? É o que faz todas as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Aí ele vai explicar, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilha aspergida sobre os imundos, que aqui na primeira aliança, o santifica quanto à purificação da carne, porque era ali que Deus fazia expiação dos pecados uma vez por ano do povo, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificarás vossa consciência das obras mortas para servir a um Deus vivo. Por isso ele é mediador de um novo testamento, né, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, certo? Porque por causa de Adão veio a morte, os chamados recebem a promessa de uma herança eterna, ou seja, de uma vida eterna. Ou seja, Adão trouxe a morte e Jesus vai trazer a vida através do quê? Do seu sacrifício. E foi um sacrifício único, que é esse sacrifício, independente da primeira aliança ou dos que vão acontecer no milênio, é esse sacrifício que traz a redenção da nossa vida, é o que possibilita a salvação. Olha, Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 6. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, aquela primeira aliança apontava para o futuro, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram a cada ano, pode aperfeiçoar os que dele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados. Porque todo ano eles tinham que fazer. Acabava o ano que vem começava todo de novo aquele ciclo de festas que você precisa entender, para entender essas coisas. Ia lá Páscoa, Ázimos, e ia embora. Pentecostes, né?
E assim ia. E porque tinha que chegar até o tabernáculo. Então você tem que pensar que aquela repetição, que era um ciclo de 50 anos, e depois voltava tudo de novo, ela era necessária acontecer, por quê? Porque não tinha o sacrifício de Cristo ainda, ela tinha que acontecer até Cristo vir, porque estava apontando para ele, certo? Agora lá, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire pecado, certinho? Sangue de touro e de bode não tira pecado de ninguém. Eles apontam para aquele que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você entendeu? Agora lá, por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Olha só, por quê? Cristo poderia ter vindo ao mundo e fazer igual o outro sacerdote, ele mesmo oferecer um sacrifício e falar: Deus, está aqui o sacrifício que eu fiz como santo. Não, ele ofereceu o próprio corpo, porque aqueles sacrifícios da primeira aliança vieram por causa da dureza de coração daqueles homens. Deus perdeu o controle por causa disso, porque fica parecendo: então, mas se Deus sabia que eles iam ter coração duro, e fica aquele questionamento de pessoas que não querem entender a palavra de Deus. Irmãos, Deus já sabia toda a história e o plano já está feito de todo o tempo, até a próxima eternidade, da nossa perspectiva, é claro. Porque esses 7.000 anos já estão todos determinados por Deus, porque ele já conseguiu antever com sua presciência. Então, Deus queria que a lei dele fosse parar no coração daqueles judeus, lá no Monte Sinai, mas eles tiveram um coração duro, Deus foi parar em tábuas de pedras, eles rejeitaram o Senhor, e ali foi colocado sacrifícios para que eles pudessem chegar até Cristo, com regras, com tudo isso, né, com a lei ali para poder guiá-los, para mostrar o que era errado, o que não era. Mas aqueles sacrifícios de animais não agradavam a Deus, porque aquilo não perdoava o pecado de ninguém. Mas Cristo usou daquilo ali, daquelas coisas que aconteceram, para apontar para Cristo. E quem vivesse por aquelas coisas, Paulo explica isso nas cartas dele. Quem vivesse por aquela lei e cumprisse ela, eles seriam salvos. Eles iam ter salvação, porque estava cumprindo a lei de Deus. Deus deu uma lei que era cumprível, tanto que Cristo veio e cumpriu ela, certo? Sem pecado. Só que eles tinham um coração duro, não importava o que Deus dava, eles não conseguiam cumprir, porque eles eram desobedientes. Chegou Cristo encerrou esses sacrifícios de matar animais, porque entramos numa nova aliança. Agora nós estamos no tempo onde Cristo está chamando os seus reis e sacerdotes. Certo? Tem reis e sacerdotes antes? Tem, porque assim como os pecados daquelas pessoas estão em Cristo, Cristo que morreu e perdoou o pecado deles que viveram antes, assim também aqueles que viveram a lei corretamente, separaram o tempo para o Senhor, viveram em santidade, morreram aos profetas, como que eles morreram? Tiveram uma vida de dificuldade, passaram todo tipo de provação. Hebreus 12 vai falar sobre isso. Eles ficaram fugindo, maltratados, humilhados. Tudo isso vai fazer com que eles sejam o quê? Rei e sacerdote. E é o que a gente precisa hoje. Viver em santidade, viver corretamente. Você vai ver que homens, mesmo na antiga aliança, viviam em santidade, sofriam e padeciam dos mesmos sofrimentos de Cristo. E muita gente não entende isso. Chegou Cristo, sofreu tudo aquilo, e depois os apóstolos sofreram dos mesmos sofrimentos de Cristo. Ou seja, os de antes e os de depois, todos devem sofrer e padecer os mesmos sofrimentos de Cristo. Uns vão chegar até a morte e outros não. Mas o Senhor quer que nós sejamos provados e aprovados. Por isso que ele falou que nós íamos ser perseguidos e humilhados por causa dele. Ia ser provado, levado para reis, para poder se justificar. E tudo isso por quê? Porque para seguir a Cristo não é fácil. O reino de Deus é tomado à força. Entenda isso. Então, quando você tem tudo isso em mente, você entende que essa transição aconteceu e agora nós estamos oferecendo para Deus sacrifícios espirituais, como o apóstolo Pedro falou, nossa oração, nosso jejum, nossa vida com Deus, nossas bocas que louvam e exaltam o Senhor. Tudo isso são sacrifícios que estão sendo feitos para Deus. Os sacrifícios ainda existem, só que agora são espirituais. Nós estamos levando a Deus sacrifícios espirituais através do Espírito que está em nós. Quando nós, a nação escolhida de Deus, aquele restante de Israel, que vai ser rei e sacerdote, ser salvo, ser arrebatado, encontrar com Cristo e se unir a Cristo para reinar a terra, sobre os restantes, sobre as nações que vão restar,
Aí terá uma outra aliança, uma outra conversa, que você está vendo em Ezequiel 40 ao 48 e vários outros textos, onde Deus traz uma nova aliança, ele vai trazer um reino de paz e justiça, mas terão regras, pessoas ainda são de carne e osso e pecam com um nível muito pequeno, porque o inimigo está preso, mas vai ter o pecado. Essas nações que vão nascer somente no tempo do milênio e só conhecem o bem, porque só vão conhecer o reino de Cristo, que é o reino perfeito, né? Um reino de justiça, onde o conhecimento dele está cheio sobre a terra. Deus é justo e ele vai provar essas nações, soltando Satanás no final do milênio, para quê? Para aquelas nações serem provadas, e muitos vão ser reprovados, mesmo conhecendo só o Senhor, porque eles vão se juntar e vão se rebelar contra Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 19 e 20. Você entende? E ali Deus vai destruir Satanás, aquelas pessoas, vai instaurar o trono branco, julgar todas as nações, vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés dele, né? Porque é assim que a Bíblia fala. Então a morte, tudo, o Hades, tudo vai ser lançado no lago de fogo, todas as pessoas serão julgadas, umas vão para a salvação, como nação que resta ainda, para entrar na eternidade junto com aqueles que foram aprovados, outros vão ser para condenação e tudo restaurado. Quando tudo estiver restaurado, a lei aponta para o 8º dia, no final da festa do tabernáculo. Aquele 8º dia é o dia da eternidade. Quando Jesus finalizar toda a obra dele, ele vai pegar o reino todo restaurado, terra restaurada, tudo restaurado, e vai entregar para o Pai, que é quando a Nova Jerusalém desce. Irmão, isso é coisas maravilhosas que você precisa meditar. Apocalipse 22 mostra uma fusão entre céu e terra. Dali para frente você subentende que não vai ter mais céu e terra diferente, espaço diferente, porque o próprio Deus vai morar com o seu povo. E ali nós viveremos coisas, aí será uma outra aliança diferente, que é uma alegria eterna, que só Deus tem preparado para nós de eternidade em eternidade. Então medite nisso. Lembre-se que esses sacrifícios do milênio, eles são memorial. É como se pegasse as duas alianças e colocassem juntas dentro do milênio. E tudo isso para glorificar o seu Jesus, que estará no milênio também. Não precisa de uma arca da aliança, não precisa de outro sumo sacerdote, mas porque o próprio Cristo estará lá junto com a igreja, reinando as nações com vara de ferro e um reinado de justiça. Irmãos, isso são coisas maravilhosas que vai levar a muitos estudos nesse canal. Eu queria que vocês meditassem, leia textos, leia profetas, que Deus vai abrir a sua mente, Deus vai revelar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então deu para entender essas partes dos sacrifícios. Vamos fazer ainda mais um vídeo para finalizar essa questão de Ezequiel, e eu vou fazer um vídeo também sobre o sacerdócio para vocês entenderem, porque lá no milênio teremos nós como os reis e sacerdotes junto com Cristo, glorificados, e terá os sacerdotes que serão de carne e osso, judeus, segundo a linhagem de Zadok, e tem um motivo por que é isso, e nós vamos estudar para vocês entenderem tudo direitinho. Amém? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo aí, compartilhe para que outras pessoas conheçam. Se você não entendeu direito, volta de novo no vídeo, volta a playlist toda, estuda, tenha afinco, desprenda tempo para aprender a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fica na paz.